O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira e mais um programa Up Vision TV. Eu sou Luiz Fernandes e com todo o prazer, com toda a dedicação que hoje nós preparamos um programa recheado de informações aqui para vocês. Vamos falar sobre um assunto que é super gostoso, que eu sou apaixonado, diga-se de passagem, que são as noivas. Aliás, os noivos, né? Porque hoje os noivos estão super engajados aí de realizar o sonho, muitas vezes de uma família, né? De muitos anos aí, para realizar um evento que é o evento da vida, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consultoria, um pouco sobre beleza, um pouco sobre a maquiagem também aí para as noivas, mas o nosso assunto principal, trouxe duas convidadas que são aí super badaladas aí no ABC, para falar um pouco sobre consultoria e um pouco sobre um projeto que existe há mais de 26 anos, né, que é o La Fiancée Eventos, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas coisas. A parte de eventos em si e um pouco de assessoria de noivos, o que tem de novidade, o que tem de moda, o que as noivas estão aí buscando, o que é atual. Vamos falar um pouquinho sobre tudo. Vou apresentar para vocês as nossas duas convidadas de hoje, já desejando boa noite e agradecendo a presença delas, que é a Railda. Railda, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceito o nosso convite. E conta pra gente aí um pouquinho aí para os nossos teleinternautas, um pouquinho do seu currículo, que é extenso, só um pouquinho, porque senão a gente vai ter que ficar 3 programas aqui falando sobre o currículo dessa mulher. Boa noite, Luiz. Prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, viu? Adorei. E a La Fiancée Eventos, como você falou, é uma empresa que existe há 26 anos, no segmento de buffet e também de assessoria aos noivos. Então, nós lidamos com os sonhos, né? Com aquele momento mágico, o dia mais importante da vida da mulher, da noiva, aquele dia que ela... A gente está vendo que é um dia importante para os noivos também, não é? Não, mudou bastante. Né? Hoje não é mais para a noiva, é para os noivos, realmente. Os noivos, cada dia, eles participam ainda mais, né? E a mulher especialmente, eu acho que toda mulher, ela sempre sonhou, enquanto criança, de ter aquele dia de princesa, onde ela possa também desfilar, se mostrar, ser fotografada. Eu acho que o casamento, que acaba resumindo tudo isso, né? Toda uma porque história, realmente... Porque muitas vezes é uma história da família, né? É uma história que ela carrega, às vezes, até no segmento de debutante também, às vezes a festa da debutante é muito mais da mãe do que da filha. Porque todos nós carregamos muito mesmo, né? E é isso, o nosso trabalho é lidar com esses sonhos, ser muito perceptivos na relação com a noiva, com o noivo, saber o que eles esperam desse dia, para não se criar expectativas, né, que depois não vão ser correspondidas, enfim, é isso. Então, ótimo. E nós vamos aproveitar também para falar sobre a Roseli, desejar boa noite para ela e também agradecendo a presença dela. A Roseli trabalha junto na La Fiancée Eventos, e ela é a consultora de eventos, que faz o primeiro atendimento lá com as noivinhas, os noivinhos e as debutantes. Roseli, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceito o nosso convite, boa noite. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço os convidados para participar do seu programa. E completando um pouquinho do que a Railda está falando, o interessante para mim, como consultora, é que hoje os casais, eles já vêm sabendo muito o que eles querem, né? Eu sou de uma outra época, então eu fico assim, extasiada da forma que eles trazem já. Eles já vêm com a casa deles, eles já vêm prontos, né? Então eles já trazem, eles já sabem, eles já têm planilhas do que eles vão gastar, do que eles podem fazer, do que eles não podem fazer.
Eu acho que esse é um diferencial Existe dos tanto noivos. a inteligência emocional quanto a inteligência financeira. Sim, né? a inteligência financeira, eu acredito que eles se organizam muito mais. Nós temos noivos, para você ter ideia, que vendemos em junho assessoria para se casarem em junho de 2012, para se casarem em setembro de 2014. Então, para você ter ideia do trabalho 2015, né? 2015, nós já temos consultório. Lá no UpVision, eu tenho uma data reservada, eu acho que para a segunda semana de janeiro de 2015. Para você ter ideia. E a gente já ilustrando um pouquinho sobre o que vocês estão falando, completando o que a Roseli está falando, eu percebo que os noivos hoje estão muito jovens. Né? Vocês também percebem essa nova gama? Jovens, esclarecidos, né? Muito mais interativos. Então, a época da informática, né? O Dr. Google. Tudo o Dr. Google responde, sites de relacionamento onde as noivas interagem com outros. Os próprios blogs, né? Os próprios blogs. Então, toda essa modernidade traz, junto com toda essa modernidade, né, vem esse esclarecimento todo que a noiva vem trazendo. Então, nós somos, na realidade, agentes facilitadores. Né, porque o que eles não têm, na realidade, é tempo. Sim. Né, eles não têm tempo para nada. A informação eles já têm, né? A informação eles já têm, já reconhecem muito bem o que é bom e o que não é bom. Uhum. E até eu brinco, né, como assessora, às vezes eu falo, não existe, para mim não existe assessoria do dia. Aquela assessoria que você chega e como uma fada madrinha, tudo se resolve. Não existe isso para mim. O mercado até divulga a assessoria do dia, mas para mim não existe. Tem que ter um planejamento, né? E também não existe uma assessoria completa, onde você vai acompanhar o casal, lado a lado, e na feira, aquela coisa robotizada, que a pergunta vai para o assessor e ele responde pela... Não existe mais isso. A noiva sabe tudo. Eu acho que a gente precisa anotar aí no nosso caderninho, até um aprendizado para mim. Parabéns até pela palavra. Nós somos os facilitadores. Né? Então, agentes facilitadores. Então, parabéns. Gostei desse novo Obrigada. termo. Quero convidar vocês aí do outro lado. Nosso canal aqui de interatividade com vocês está aberto lá no portal da UpTV. Entrem, façam suas perguntas. Estamos aqui para sugar todas as informações das nossas companheiras que vieram aqui fazer o programa com a gente. 26 anos, gente, de experiência. Claro que não é só com a Railda. Isso daí vem da mãe, né, Railda? Com certeza. Ela só tem 40 anos no ramo de gastronomia, né? Sempre envolvida em eventos sociais, eventos filantrópicos. Então, são 40 anos de experiência e que realmente vai passando para a gente, né? Quisera eu ter a sabedoria e a experiência que ela, viu? Porque realmente, 86 anos de idade, a nossa primeira chefe de cozinha. Parabéns. Que se estendeu aos filhos, né? Hoje tem a filha mais velha, o genro, que também são chefes de cozinha. Mas ela, como primeira chefe, tem 40 anos no ramo de gastronomia. Olha, parabéns aí então, para sua mãe, e parabéns por trazer, né, um conceito tão legal aí para o ABC. Obrigada. E vamos lá, pegando aí o gancho, o que vocês têm visto de mais necessário, que é mais moda hoje nos casamentos? A gente já discutiu aí que o perfil dos noivos estão muito jovens, a Roseli citou pra gente que eles estão muito organizados, né, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E o que vocês têm visto de novidade? Eu estive na Casar há algumas semanas atrás, né, na Casar de 2013. A gente tem ouvido falar muito sobre os mini weddings. Isso. É uma tendência realmente? Mini wedding é uma tendência sim, né, porque as pessoas cada dia mais, elas querem detalhes, elas querem pequenos eventos, ainda que elas paguem um pouco mais caro, né, e tragam menos quantidade de pessoas, mas que seja algo surpreendente, fascinante. As pessoas estão muito em busca do que é diferente, né? E é muito mais fácil você trabalhar esse diferencial no mini wedding, no mini casamento. Isso. Né? E eu até postei em alguns lugarzinhos lá do nosso Facebook. Hoje, lá no UpVision, a gente tem uma página dedicada só aos noivos e às debutantes, né? Que hoje eu chamo de UpBrides.
Até depois quero te convidar para você conhecer. E lá nós vimos muita tendência, né? A tendência realmente dos mini weddings, que tá vindo muito forte, né? Mas a gente percebe que no ABC a gente não tem muitos locais para acontecer esse tipo de evento. Você como assessora, você tem percebido? Sim, realmente o ABC não está adaptado a esse tipo de evento. Nós temos o Universo Maria, que é um restaurante pequenininho, aconchegante. Não sei se você conhece, Luiz. Sim, aliás, um forte beijo aí para a Sueli. Aquele bistrô maravilhoso, com uma gastronomia excelente, né? Eu indicaria, com certeza, um espaço como aquele para um mini wedding. E nós temos adaptações, né? Por exemplo, tem hoje espaços grandes, enormes, como o Casale Eventos, o Casale Rústico, que tem várias divisões. Então, pode-se aproveitar um pequeno espaço com bistrô, pode adaptar. É o que mais tem se feito aqui no ABC, porque realmente são poucos os espaços que atendem esse tipo de evento. Eu tenho um casamento agora para sexta-feira, que é de uma cliente que ela está fazendo uma renovação de votos de 10 anos, né? Aliás, super beijo, Priscila Cruz e ao marido, né? Na próxima sexta-feira eles vão fazer o evento, né, da renovação de votos, e é um evento para 35 pessoas. Eu já fui em um para 8. 8 pessoas? Olha, mais inusitado. Eu acho ainda, pouco né? demais. Então, até uns 35, 30 pessoas, eu acho que porque é tão difícil uma família menor do que isso, né? E aí você acaba ficando uma festa vazia. Fica uma festa assim, ausente de pai, mãe, irmão, né? Então, mas ela também teve uma grande dificuldade de encontrar, né, um espaço para fazer um evento tão pequeno, para tão poucas pessoas. Porque senão dá aquela sensação de vazio, né? Dá a sensação de que o evento não aconteceu. Você não concorda com a gente, Roseli? Concordo. E em São Paulo, eles fazem, embora que São Paulo seja muito maior que o ABC, com certeza, eles fazem, às vezes, Luiz, no apartamento deles, na casa que eles vão morar. Entendi. 65, 30 pessoas, 35 pessoas, eles têm optado por fazer, às vezes, já na própria casa, por conta de que não encontram espaço para fazer esse evento. É que hoje a decoração, né, ela domina, né, o espaço. Às vezes você vê um espaço assim, você não imagina o quanto ele se transforma decorado. Um bom decorador, ele pode fazer esse tipo de adaptação que eu te falei. E deixar aconchegante. E deixar aconchegante, com os bistrôs, com aquele... agora está usando muito, né, se bem que é uma mentalidade mais capital, né? Aquele estilo de boteco, fazer, sabe, criar aquele ambiente de danceteria, uma coisa pequena, com os lounges, demarcação de lounge, aí umas luzes decorativas bem bacana, um espaço separadinho para o bar, né, aquela coisa bem nesse estilo mesmo, fica bem bacana também. Bem personalizado. Fica, a decoração ajuda muito, ela personaliza, ela transforma o ambiente, né. Legal. E o que vocês têm visto de mais novidade, vamos falando em gastronomia? Tá. O que tem sido pedido? Os finger foods ainda estão em moda? Conta aí pra gente. Sim, sim. Hoje a gente atende, na realidade, assim, é um pouco dividido esse conceito, né? Nós temos aí um público tradicional, ele não abre mão do tradicional jantar, né, com suas paradas, salada, para tudo, uma massa, para tudo, um prato principal. Eles ainda até nem associaram que na gastronomia moderna não se usa mais, por exemplo, 2 tipos de carboidrato, um arroz e uma massa, por exemplo. O ideal seria uma massa, né, um tipo de massa e uma carne, uma proteína. E tem pessoas que ainda não assimilaram isso, então elas ainda fazem questão de um jantar completo, servido à francesa. É esse o conceito que elas criaram, perfeito. Mas nós temos um outro lado, um outro público de pessoas mais jovens, né? Que elas já perceberam que o casamento hoje, ele é muito mais do que gastronomia. Ele tem entretenimento, adereços, sorvete na pista, um bar com esculturas de gelo, enfim. É muita coisa, né? Então, eles dão mais preferência, e eu acho que é bem bacana também, os finger foods, né? Um serviço servido com finger,
um coquetel bem bacana de entrada, uns canapés bem elaborados, com uma apresentação bem bonita. Uma gastronomia divertida. Exatamente. Aí depois pode ser servido com os finger foods. Aí tem espaço para a banda ou para o DJ mostrar teu trabalho, tem espaço para tudo que compõe o casamento realmente, né, ser aproveitado. Porque às vezes eu percebo uma noiva mal assessorada, ela gasta uma fortuna com uma banda e ela escolhe um serviço à francesa. Então o aproveitamento dela com essa banda vai ser muito menor. O público dela é super jovem, né, uma banda caríssima. E um serviço à francesa, quando termina o serviço de alimentação, o tempo que ela tem de entretenimento para aproveitar essa banda é muito reduzido. Entendi. Então tem todas essas dicas, assim, mas em termos de gastronomia, hoje, né, o que ainda está comandando são os fingers, sim, os finger foods. Olha, para vocês que estão aí do outro lado, vou até pedir para as meninas aqui, elas falarem pra gente o que são realmente os finger foods, porque tá super em moda, mas a gente tá aqui para informar vocês. No meu conceito, finger foods são, ao pé da letra, são comidas para se comer com as mãos, né? Então são mini comidas, é isso? Isso, alguns chamam de petit menu, né? Petit que é menu. isso, comida com a mão. Outros finger food, que é pequenas porções, né? E todos servidos em porcelanas, miniaturas, Aliás, que tem fica vários super tipos. chique, né? A gente tem as entradas de canapés que é num tipo de miniatura. Então, por exemplo, a gente serve muito no buffet uma mussarela de búfala com tomate seco, com cherry, que é o tomatinho cereja. Então coloca naquela miniatura pequenininha, com molho de mostarda e mel. O tomate cereja? Cherry. Cherry, pessoal. Mais uma coisinha aí pra gente anotar. A gente vai introduzindo, porque essa nomenclatura é tão relativa, né? Às vezes o cardápio é super diferente. A pessoa fala, nossa, eu não conheço. Conhece. É que você conhece por outro nome. Vamos pegar o dicionário. Então, nós servimos muito com a mostarda, com mel, né? Um canapé também à base de pão sírio, fica muito bom, né? Com creme de queijo, um parma, uma geleia de damasco com brie e lascas de amêndoas. Então, esses canapés refinados, apresentáveis, isso aí também enche os olhos das pessoas e são muito bons, porque antigamente as pessoas tinham um conceito de canapé de que só tem beleza, mas quando você coloca na boca, não tem gosto de nada. E até hoje eles têm essa resistência, né, Rô? Às vezes eles falam, não, ainda temos. Nem precisa disso, mas experimenta, isso é gostoso. Porque a gastronomia ela evoluiu muito, hoje as combinações são perfeitas. Quando é que a gente imaginava que uma geleia de laranja de damasco com brie ficava uma combinação tão boa, né? Uma manga com, né, um tipo de folhas, dá todo aquele sabor especial. Então, é tudo isso. Apresentação, né, que está se usando muito. Uma sobremesa hoje se tornou um desenho artístico, um trabalho, né, artístico. Você decora, monta, na própria faz casar eu fiquei encantado com aqueles doces em formatos das bolsas Hermès, Chanel. Maravilhoso. Que coisa fantástica, que trabalho de arte, né? E as noivas, os cisnes, os noivos, as noivinhas feitas em formato de doce, né? Sim. Coisas lindas, maravilhosas. A confeitaria também cresceu muito nos últimos dois anos. Um pouco antes da casar, eu estive na Expo Noivas e um pouco da tendência era os doces em formatos de salgadinhos. Não pegou muito. Não pegou? Aconteceu realmente, muitos buffets utilizaram, né? Até servidos no palitinho, sim, alguns doces. Mas assim, é algo que é bonito de se ver, mais ou menos como o vestido vermelho para noiva. Todos acham lindo, maravilhoso, mas pouquíssimos querem usar. Pode, mas não deve. Pouquíssimos querem usar, né? Então é aquele padrão de passarela mesmo, né? E essa parte aí, eu senti, né, na minha percepção enquanto assessora, em vários buffets que eu recomendei, todos muito renomados, muito bons, além do La Fiancée, outros também que eu recomendei, que
oferecer esse tipo de serviço, a maioria diz, ai, que lindo, que maravilhoso. Mas não, eu acho que minha família não vai entender isso. Parece que a gente está enganando o cérebro, né? Está enganando, né? O cérebro. Você está vendo uma coisa come outra. Uma empadinha, mas comendo um brigadeiro. Que era mais ou menos essa analogia. E fritura na gastronomia moderna já caiu, já faz anos, né? Anos. Hoje, pouquíssimas pessoas querem a fritura, mas ainda existe aquele padrão de pessoas conservadoras, que falam, não, imagina, criança gosta de coxinha, né? Então aí a gente tem que trabalhar na criatividade, né? Fazer um black fast da madrugada, né? Dar uma parada, fazer uma passadinha de salgadinhos para as crianças. Agora está usando também os mini lanchinhos na balada. Não sei se você já ouviu falar. Não. No meio da balada, aí é servido, porque a distância entre, por exemplo, um jantar, um prato quente, até o fim da festa é muito grande. Então, o que é a tendência hoje? De madrugada, aí chegam os mini lanchinhos, hambúrgueres, mini hot dogs. Olha, que ideia ou até maravilhosa. Batatinha frita, assim, fast food mesmo. Mas assim, aí o pessoal come aquilo na pista mesmo. Uma coisa bem descontraída. Bem descontraído. Parabéns. Olha, a gente já tem algumas participações aqui. Já vamos emendar aí no que você ia comentar. A Karina, de São Bernardo do Campo. Karina, obrigado aí pela sua participação. E ela pergunta, com quanto tempo antes do casamento ela tem que buscar a ajuda de um profissional? Karina, boa noite, Karina. Depende bastante da como ela quer se organizar, né, para isso. Nós temos noivos de 2 anos, também tem noivos de 6 meses, né? Depende do que ela é, o padrão dela, vem muito da pessoa, é muito pessoal. Então não dá pra gente estipular para ela uma data. Né? Ok, Karina, então, quanto mais for a sua personalidade, né, até de ansiedade, de organização, é um momento de... Pensou-se num casamento, tem que se pensar numa assessoria, né? E hoje nós sabemos que aqui, né, pelo menos no ABC, como você é de São Bernardo, hoje, se você quiser uma data que você esteja escolhendo, muitas vezes com 1 ano e meio você já não consegue mais. Né? Com certeza, nós temos essa realidade. Assim, hoje as pessoas pensam muito na relação entrega de apartamento, né? Elas planejam tudo isso em planilha, o apartamento vai ser entregue tal mês, então eu preciso de um tempo para pagar. Por que a Roseli colocou a questão do poder aquisitivo, né? Se a pessoa tem dinheiro, hoje existem profissionais maravilhosos que fazem 3 eventos por dia. Né? Agora, o buffet, por exemplo... Não é possível. Não é possível. A igreja, não. O espaço não é possível. E eu preciso fazer um adendo. Nós, lá da Up Vision, nós temos o hábito de atender também. Eu não atendo 3 noivas no mesmo dia. É um atendimento totalmente personalizado. Ainda num outro programa, foi nos perguntado qual que era o nosso grande diferencial. Exclusividade, exclusividade e exclusividade. Né? Então, essa é uma preocupação que eu acho que nós, né, como formadores de opinião, como empresários desse grande evento, né, que é o evento muitas vezes, como nós dissemos no começo, o evento de uma família, uma realização de um sonho, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, a gente está tratando com um sonho, né. É verdade. Assim, eu vejo, né, às vezes eu vou levar o buquê no dia da noiva, parece uma fábrica, né. É uma produção. As noivas são tratadas até por número. Noivinha número 1, noivinha número 2. Porque realmente é muito, muito acúmulo de noivas, de atenção. Você sai um pouco do foco enquanto profissional, não tem como, né? E eu não acho isso realmente positivo. Eu valorizo muito aquele profissional que dá exclusividade para aquele dia. Claro que depende do segmento. Por exemplo, uma equipe de foto e vídeo tem condições de atender 2, 3 noivas, né? Uma equipe de DJ, às vezes ele tem 3, 4 equipamentos, excelentes profissionais como DJ, tudo depende da estrutura. Agora, um dia da noiva, por exemplo, é um espaço único, não dá para acumular um monte de noivas ali. Eu digo que o nosso trabalho, né, quanto de vocês quanto o nosso, que é nós somos os facilitadores da beleza de todo o evento, né? Não que uma decoração não seja, enfim. Porém, nós somos a fitinha
que feche o presente. Não, se a noiva, se ela não estiver se sentindo linda, acabou, todo o resto para ela não tem mais importância. Eu sempre digo isso para a noiva, muito cuidado no momento de escolher o dia que você vai se preparar, se arrumar, se maquiar, se vestir, porque além da energia, né, além do acompanhamento, da energia, tudo que você proporciona para ela se sentir relaxada, tranquila, tudo isso é muito importante. E além de tudo isso, é o fator profissional mesmo. Se não tiver uma maquiagem linda, se ela não estiver se sentindo linda, a decoração pode estar maravilhosa que ela não vai nem ver. São peças de um quebra-cabeça. Exatamente. Que começa pelo dia da noiva, pelo né? dia da noiva. Olha, a gente tem aqui a participação da Olga Soares, ela é de São Paulo, Moema. Olga, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E ela diz que ela adoraria, né, que tivesse esse tipo de serviço na época em que ela se casou. E ela dá risada, né, coloca risos e está parabenizando o nosso programa e manda um abraço para todos nós. Um beijo. Beijo, Olga. Poderíamos preparar a festa dela de bodas. Não, renovação de votos. Renovação de votos. É o que está, faz um mini wedding aí de renovação de votos e nós estamos todos aqui para abraçar a sua causa aí. Ótima ideia, Luiz, ótima ideia. A Joyce, ela é de Santo André. Joyce, também obrigado pela sua participação. Qual o casamento que você realizou que te deu mais satisfação? Nossa, são tantos. Deixa eu pensar em um que... Mas às vezes acontece, né? Nós tivemos, algum tempo atrás, eu diria o negativo, porque trabalhar com um sonho é uma delícia. A hora que você vê aquela noiva pronta e você fala... E noiva inspira isso, né? Inspira esse suspiro forte, né? E às vezes acontece por falta de uma boa assessoria, ainda quero frisar isso, por falta de uma boa assessoria, aquela noiva que não se completa, o quebra-cabeça não ficou formado de uma forma legal. Eu digo sempre que a noiva, ela vê tudo muito separado. Ela foi lá, escolheu o vestido. Aí ela foi no outro lugar, escolheu o sapato. Ela foi no outro lugar, escolheu a joia. No outro lugar, o acessório para o cabelo. Aí ela viu na internet que a fulana casou com um cabelo cacheado, meio preso. E viu que o olho era esfumado de preto. Ela vê tudo coisas separadas. Só que nós, consultores de beleza, né? As meninas como consultores de beleza da festa e nós como consultores de beleza do ser, né? A gente vê tudo pronto, a coisa pronta, a coisa montada. E muitas vezes não casa. Muitas vezes ela escolheu um vestido romântico e ela quer um penteado muito street, Com muito certeza. rua. E até mesmo a decoração da festa é muito romântica, a luz é muito âmbar. Então são coisas que nós precisamos da parceria com um bom assessor, porque muitas vezes a sombra que eu vou usar, né, lá no dia da noiva dela, dependendo da luz que vai reinar, o projeto luminotécnico que foi feito para a festa, muitas vezes vai modificar a cor da sombra que eu coloquei. Nossa, e esses aspectos são tão importantes. Importantíssimos. São super importantes. A gente estava tratando justamente sobre isso numa reunião hoje, né? A gente estava comentando, e não foi nem eu, foi um profissional da área de sonorização. Ele falou para mim, Railda, o trabalho de vocês, para mim, é fundamental. Ele falou, porque assim, eu como profissional, e hoje nós ouvimos isso 3 vezes, né, Roseli? Ele falou, eu como profissional, eu quero me preocupar com a parte de animação, a parte de sonorização, de luz. O fotógrafo, ele se preocupa com a fotografia, o decorador com a decoração, e o assessor, ele tem que se preocupar com tudo, ele enxerga o evento como um inteiro, todo. como um todo, né? Então, por isso, a nossa preocupação, às vezes, o cliente pensa, nossa, ele está fazendo tanta questão, né? Tão preocupado com a parte de contratação, eu estou mais preocupado com o que eu estou pensando individualmente, cada coisa. Mas é justamente por isso, né? Porque é o quebra-cabeça, é o que você falou, né? Mas cada um cuida da sua área e o assessor, ele precisa
é a colinha, né, o que olhar, vai juntar. né? Né? O olhar é no precisa todo. se responsabilizar por tudo, e é muito complicado isso, né? Quando você enxerga a pessoa, você enxerga ela pronta, porque você é profissional, você já fez aquilo várias vezes, você sabe como vai ficar, né? E respondendo à pergunta, existe algum evento, algum Olha, casamento que vocês... Eu poderia ficaram contar um bem recente, a semana passada. Nós vínhamos trabalhando com uma noiva, com um casal, né? E eles muito juntos, os dois sempre combinando muito. E houve o fechamento do contrato na terça-feira. Foi assim maravilhoso. O olhar dela, Luiz, o brilho dos olhos dela, eu não vou esquecer nunca mais. Vou dizer que a gente precisa de dinheiro, mas esse é o melhor pagamento. Não, esse não tem preço. Assim, ai, eu marquei meu casamento, né? Nós temos uma noiva que é para algumas semanas, ela já havia feito, pasmem, 5 testes de penteados e maquiagem. 5. E, aliás, um grande beijo aí para você, Karen. Ela nos ligou, foi até o salão e ela só pagou o teste. Ela não quis fechar, nem meio-dia, nem dia inteiro, nada. Quero fazer um teste, eu quero fechar para fazer um teste de penteado e maquiagem para o meu casamento. E marcamos. No dia ela chegou mais de 2 horas atrasada, porque ela mora em São Paulo e trabalha em Alphaville. Então foi muito complicado. Até liguei para ela, Karen, desculpa, eu não consigo mais te atender. E ela, a voz era de choro, não, pelo amor de Deus, né? E, não, eu tô te esperando, você tá perto? Tô meio perdida, enfim. E ela veio fazer o teste. E é tão gostoso, a hora que nós viramos pro espelho, e ela falou, é isso. É isso. Nós geralmente fazemos 2 olhos, né? Um olho um pouco mais forte, outro um pouco mais leve, mas a gente já dá aquela investigada, qual que é o perfil da cliente. Ela falou, Luiz, ninguém conseguiu fazer esse cabelo, que é um cabelo descompromissado. Eu queria a ideia de que eu fiz em casa. Só isso. Mas você mais ou menos estudou o perfil dela, né, Luiz? Tem todo um trabalho, a né? gente tem Nós que ter também. essa sensibilização. Exatamente. E atrás do desenho, né? A gente desenha o casamento da noiva. Né? Existe um conceito hoje no mercado, em todos os segmentos, que é storytelling. É conte sua história. Né? Hoje, mais do que nunca, o profissional precisa ouvir o que o cliente tem para dizer e montar a historinha dele. Né? De repente, na parte de festa, entender um pouco do universo dele, do sonho dele, da vontade que ele tem, do que ele quer criar. E deixar ele contar isso, para que você consiga desenvolver uma coisa legal, bacana, com a tua experiência, mas de acordo com aquilo que ela sempre sonhou, né? Eu acho isso super importante. Não, eu acho que realmente esse atendimento humanitário, né? Ver o cliente como uma história mesmo, né? Como você acabou de citar. E, infelizmente, na nossa área, e o que a gente está vendo que o mercado está oferecendo, que os casamentos estão ficando realmente mega produções, né? Gira-se muito dinheiro nesse mercado. Uma indústria, é uma indústria. Mas, porém, eu acho que é o momento da gente parar, né? Como profissional e ver essas pessoas como parte de tudo isso e fazer parte, né, dessa história. Claro, eu preciso de dinheiro e é o meu negócio, mas isso vai ser uma consequência, né? Eu lembrei, eu consigo responder a pergunta dela. Olha lá, Joyce, respondendo a sua pergunta. Joyce, eu lembrei de um casamento que me marcou muito. Foi um casal que ela era evangélica. E era a família bem tradicional, e ele usava piercing, né, tatuagem. Então eles se conheceram e se apaixonaram assim loucamente. Então a família dela mandou ela para os Estados Unidos para estudar fora, né, para afastá-los. E nesse tempo ele mandava cartas maravilhosas para ela, né, dizendo que preferia sofrer, a ter que vê-la sofrer, que infelizmente eles não podiam ficar juntos, mas ele não ia forçar nada, porque ele não queria que ela sofresse, enfim. E eu peguei uma carta como essa, né, e usei como homenagem no dia do casamento deles. Só que ela não esperava. Então foi uma produção que nós fizemos junto com ela. Ele não esperava. Não, ele leu, ela não esperava. Então ele leu
eu na hora foi entregue para ele a carta que ele mesmo escreveu, mas há muitos anos atrás. Então ele começou a ler e o mestre de cerimônias perguntou para ele, essas palavras lhe são familiares? Ele já começou a chorar, né? Então quando ele disse assim, te amo tanto, porque ele disse isso no e-mail que ele mandou na carta, ele falou, te amo tanto que prefiro sofrer até que vê-la sofrer, te amo tanto que mesmo separado eu sinto a sua presença, te amo tanto que me casaria com você agora. Quando ele leu essa frase, já estava toda a produção preparada, tocou os trompetes e ela entrou vestida de noiva. Então foi assim inesquecível para os familiares, para ela. Ela me fala hoje, 8 anos depois, que até hoje, quando ela vê essa parte, ela chora. Que lindo. Sabe? Então foi um casamento que marcou muito, porque foi muita emoção, né? Foi vivencial, assim, né? Assim, tipo, o sonho se torna realidade, né? Quando o mestre falou, e ele falou, eu me casaria com você agora, tocou os trompetes, a clarinada, ela entrou vestida de noiva. O filme que passou na família de todos foi esse, né? O sonho se tornou realidade. Então foi um casamento que me marcou, eu sempre me lembro dele. Olha, respondido aí para você, Joyce. E aqui a Larice Bittencourt, ela é de Niterói, Rio de Janeiro. Hoje é comum fazer a renovação de votos com 4, 5 anos de casamento. E a cerimônia é a mesma, Roseni? Depende, aí é eles que vão escolher. Poderia ser. Agora, às vezes ela tem menos pessoas para essa festa. Ela quer convidar os mais íntimos. Então muda um pouquinho, Luiz. Mas depende do que ela quer fazer. É como a gente fala, depende muito do sonho dela. Na questão religiosa, né, é a mesma coisa, é um casamento. Mas a festa, não muda a produção, nada. pode Talvez ser seja um pouco menor. Um pouco Ok. menor. Se ela convidou 200 pessoas, 150 pessoas, ela talvez convide 40, 50 os mais íntimos. É algo mais intimista. Aí cabe bem também o minuet, né? Ó, pegando o exemplo dessa minha cliente, os convidados são basicamente os padrinhos e a família. Sim, poderia ser. Ou algum amigo que ela fez, né, que virou um grande amigo, que não participou do casamento. Olha, a gente tem aqui, ó, a Tainá de Sorocaba, ela faz uma piadinha com a gente. Vocês fornecem o noivo também? Olha que sim, hein? Tem um monte de noivo que desiste do casamento antes, né, Rô? Se a gente quisesse fazer um agenciamento, até que não seria difícil. Né? Olha, uma nova empresa para dentro da empresa, né? Olha, uma ideia. Como é o nome dela? É a Tainá. Tainá. Olha, uma grande ideia, viu, Tainá? Ó, Tainá, você sendo empreendedora aqui. Agora, as meninas trouxeram algumas imagens, nós vamos passando algumas imagens e elas vão comentando aí, junto conosco, para ilustrar um pouco do programa pra gente. Aí assessoria, né, assessora junto com a noiva aí comemorando o fim de um evento feliz, né? Carinha super feliz da noiva. Essa foto é clássica, né? A equipe de assessoria, a equipe de buffet, né? Geralmente com quantas pessoas você vai assessorando um evento? Lógico, dependendo da proporção. Do número mas hoje é muito difícil trabalhar com menos de 3 pessoas. É quase impossível. Ótimo. Por menor que seja o evento. Esse é o Casale Rústico. É um espaço no ABC novo, né? Um novo espaço, 15 mil metros de área construída. É um espaço com capela. Então ele tem muitos lugares bacanas para foto, né? A capela, Luiz, é um diferencial, né? Porque você já faz tudo no local só. Então as pessoas não precisam estar na igreja, depois da igreja vai para o espaço, a logística hoje. Isso para quem não é católico, né? Para quem é evangélico, que não se importa em casar fora da igreja, mesmo para mestre de cerimônias, casamento com celebrações sem conotação religiosa, é excelente, né? Parabéns. Olha a capela, bem bacana. E precisamos parabenizar os idealizadores, né? Porque mais um lugar para o ABC, né? Parabéns. Muito. O ABC precisava muito de um lugar como esse, viu? Preciso conhecer. Você está convidado. Aí mais algumas noivas. Aí alguns exemplos de decoração. Decoração, né? Para a capela, né?
Exatamente. O que vocês têm visto de novidade na decoração? Aí a gente está vendo uma coisa bem verde, né? Hoje o terracota está muito em moda, usou bastante. Assim, geralmente são tendências, né? Às vezes a gente usou anteriormente ao terracota as 4 estações, que é para aquela noiva romântica, então ela gosta do branco, rosa claro, lilazinho, né? Ela usa cores quentes, mas não tão quentes, misturado com uma coisa mais suave. Mais pastel. A noiva, a decoração, eu costumo dizer que ela caminha junto com a personalidade da noiva, não tem jeito. Às vezes, eu conversando com a noiva, assim, vendo a personalidade forte dela, eu já mostro um terracota, que é um marrom fechado, é um vermelho fechado, quase marrom, misturado com laranja. Aí ela fala, é esse, né? Ou vermelho, né? Ela gosta desse. Eu acho que a decoração ela caminha muito mais com a personalidade da noiva do que com a tendência em si. Entendi. Houve uma época que não estava se usando muito o branco com o vermelho, agora está voltando o vermelho. E não que tinha jeito. A noiva falou, mas é vermelho que eu quero. É que eu acho que existe a tendência, porém a gente tem esse cuidado de personalizar, né? Adaptá-la, né, ao estilo, a maneira de ser, porque a festa ela tem que ter a carinha da noiva. Né, eu acho muito legal quando as pessoas, os convidados chegam na festa e falam, nossa, essa é a festa dessa pessoa, é a cara dela, né? Isso é muito importante. Quando isso acontece, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Né? Porque nós facilitamos para que ela escolhesse coisas de bom gosto, bacana, que é legal, que todo mundo usa, mas também que ela gosta. E às vezes é preciso até adaptar, né? O que não está usando, mas que ela gosta. Aí a gente dá uma adaptada. E olha, a gente tem um gancho aqui, ó, da Érica Abraão, ela é de São Caetano. Érica, obrigado pela sua participação. E ela pergunta, e se em cima da hora a noiva não gostar de alguma coisa da decoração, tem como fazer mudanças na última hora? Depende, né? Como depende? A gente trabalha com planejamento, né? Hoje o profissional de eventos, muito mais do que antes, ele trabalha com planejamento. Às vezes planejamento de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos. Essas mudanças repentinas comprometem demais. Nós tivemos uma experiência agora recentemente, né? Fizemos todo o planejamento, o cronograma final. Aí à noite, antes de, tipo assim, a noiva ligando à noite, 10 horas, 11 horas da noite, queria mudar alguma coisa. Então, essas mudanças, ela envolve mudar com todos os profissionais. E nem sempre a gente encontra todos os profissionais nesse tempo hábil. Então fica aquela coisa meio que um falando uma coisa e o outro falando outra, né? Não é legal. O ideal é assim, se planejar, ver com antecedência o que ela realmente quer. Se for realmente necessário, né? Que seja pelo menos com uns 2 dias antes. Mas não assim em cima. Nós também, lá na Upvision, nós temos muito cuidado nessa consultoria que a gente dá para a noiva. Já aconteceu com a gente há algum tempo atrás, uma noiva que a gente faz o teste de cabelo e penteado. Se for necessário ficar 5 horas com ela ali, até a gente identificar qual que é o penteado e a maquiagem que ela deseja, a gente vai ficar 5 horas ali buscando esse penteado e essa maquiagem. A gente registra, a gente coloca num pendrive, num CD e entrega para ela. E já aconteceu dela chegar no dia da noiva com 7 outros penteados, 7 outras maquiagens e querer mudar no momento. E isso também muitas vezes a gente não consegue, porque tudo existe um planejamento. Ela quer um cacho definido, muitas vezes eu preciso de mais tempo para conseguir aquele cacho, né? E no caso específico da decoração, Luiz, tem um detalhe. A decoração, os decoradores, normalmente eles fazem mais festa. Aí fica difícil, porque ele não está ali, às vezes na hora, como ela está falando bem em cima na hora, né? Mais ou menos deu para entender que foi isso. O decorador pode não estar lá, está determinada a parte dele, então é delicado. Esse é um trabalho delicado. Usando uma linguagem bem popular, não é pastel, né? Não é pastel. Não é pizza. E assim, é uma coisa que eu sempre falo, né, com os casais. Hoje, né, os casais eles têm essa preocupação, por exemplo. Mas você vai chegar 2 horas da tarde, você não poderia chegar 9 horas junto com o decorador? Não. Por quê?
por uma questão de respeito ao profissional. Quando nós indicamos um profissional, é porque nós conhecemos o trabalho dele. Quando a noiva também escolhe um profissional, ela já consultou, ela já se informou a respeito. Então, por respeito ao profissional, ele primeiro termina o trabalho dele. E depois, né, a gente vai trabalhar junto na construção desse evento. Por outro motivo, pela segunda razão, nós temos planejamento. Eu já estou acompanhando ele desde o dia da compra das flores. Na quinta-feira, quando ele vai ou para o SEASA ou receber as flores, eu já estou acompanhando, né? Mas eu vou fazer isso junto com ele, não em público. Eu não vou me colocar na posição de uma auditora. É o mesmo que um quadro, um pintor fazendo um quadro e a pessoa olhando aquilo antes dele acabar, né? A decoração é um trabalho muito artesanal. Nós, assim, não só nós, todo assessor, né? Todo assessor, assim, experiente e que reconhece o espaço dele, ele encontra o espaço dele sem ultrapassar o espaço do outro. Sim, né? Esse é o respeito. Então a gente tem muito respeito pelos profissionais. Às vezes, quando a gente fecha uma assessoria completa, aí eu indico a doceira e a noiva aprova. Ela fala, não, é essa que eu gostei, com essa que eu vou fechar. Eu já falo com ela, olha, você já manda uns docinhos a mais, porque eu trato bem meu staff, porque eu quero que eles trabalhem felizes, porque o resultado seja maravilhoso. Né? Então esse respeito, esse carinho que a gente tem pelos profissionais, tanto dentro do evento quanto na igreja, aquela senhorinha, né, que nós somos profissionais, eles são voluntários, mas estão fazendo com o maior amor do mundo e super preocupados em perder o espaço deles, né? Então lá também a gente atua com muito respeito, nunca invadindo, sempre somando. Então tudo isso é que compõe um evento de sucesso. A grande sacada é respeitar o espaço do outro, cada um fazendo a sua parte da melhor, sai tudo certinho. Por isso que tem que ter planejamento também. E não pode ser na última hora. Então, respondido aí, planejamento sempre. E ali a gente está vendo mais algumas imagens enquanto a gente está conversando. Ali uma festa já montada, né, com uma decoração de uma noiva super romântica. Bastante E quis tudo rosa, cadeira rosa. Guardanapos Rosas, tudo. E hoje vocês percebem que vocês atuam com vários fornecedores, vários parceiros. Ainda existe alguma falta, alguma defasagem de coisas que a gente vê que o evento do casamento, casamentos extraordinários, tanto em Las Vegas, né, ou em Nova York, que eu acompanho muito e sempre quando posso estou lá para ver algumas novidades. Vocês sentem, não só falando do ABC, mas como em São Paulo também, defasagem de alguns segmentos? Assim, o equilíbrio, né? Às vezes eu sinto falta do equilíbrio. Aqui no ABC, as pessoas são muito humanizadas, então elas colocam muito de emoção, às vezes exageram um pouco, na chamada da valsa, dos pais e padrinhos, buscam falar muito. Em São Paulo, eles não querem falar nada. Entendeu? Não se anuncia. É só cumprir o protocolo. Não se anuncia, É só cumprindo aquele protocolo. A noiva entrou, a música soltou e ela entra. É tudo um pouco mais mecânico, né? E aqui já sobra um pouco. Às vezes eu busco um equilíbrio. Porque a noiva, ela quer ser o centro das atenções. Aliás, ela quer que todos olhem quando ela entrar. E às vezes você joga a música e ninguém está prestando atenção. É preciso uma trilha sonora muito eficiente para poder promover realmente assim, a atenção absoluta para o momento em que a noiva entra. E tudo isso depende de fatores, como o tipo de música que ela escolheu, o tipo de banda. Então, às vezes a noiva vem para a gente e fala assim, eu fui em São Paulo, num casamento chiquérrimo, e eles não falaram nada. Simplesmente a noiva entrou maravilhosa, todo mundo olhou, não precisa ficar falando no microfone. Só que a realidade desse casamento que ela foi uma banda que tinha um prefixo maravilhoso, um prefixo de, né? E ela tem um formato um pouco mais simples, então ela precisa do agente DJ para dizer, olha, um minuto de atenção, vamos receber, né, os recém-casados, ainda que seja apenas com uma salva de palmas. Mas ela ainda precisa disso. Então, o que eu percebo, que eu acho que falta um pouco, é esse equilíbrio. Ok. A gente tem mais algumas perguntas. A Flávia de Amparo.
Flávia, obrigado pela sua participação. E ela pergunta, e o cerimonial na igreja, vocês também interferem, trabalham nessa área também? Nós trabalhamos e algumas igrejas, Luiz, ela já tem o cerimonial, né? Então você não precisa fazer esse trabalho. Mas a assessoria engloba o cerimonial na igreja. Então a gente consegue... Ou também pode ser o casamento do local, né? Entendi. E aí então nós fazemos todo o cerimonial também. O cerimonial, em palavras mais simples, o que seria? Toda a organização e o cerimonial, ela faz parte dos votos, né? Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser umbandista, né? Pode ser kardecista. Depende esse tem cerimonial. a cerimônia religiosa, né? E tem a parte do cerimonial. Quando a gente fala assessoria e cerimonial, assessoria é o planejamento, é acompanhar, é estar junto com a noiva. O cerimonial é a organização do dia. Então, é tudo que envolve, tanto a parte da cerimônia, quanto a organização, a recepção, enfim, toda essa parte. É uma hoster. Por exemplo, o cerimonialista, ele assina o evento. Okay. Em muitos casos, o profissional, ele nem fala com o fotógrafo, nem com o DJ, ele não fala com ele, vai falar com o cerimonialista. Por quê? Porque foi com ele que ele montou, ele criou toda a construção daquele evento. Toda a logística. Okay. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, realmente. Então, o cerimonial é quando envolve esse profissional, que assina o evento. Então, respondido aí. Muito obrigado, Flávia, pela sua participação. E a gente tem, logo no início, a gente falou um pouquinho sobre as frituras, e o Gil da Barra Funda. Gil, obrigado aí pela sua participação. Ele pergunta, o que substituiu as frituras? Folhados, né, roaçados, finger food, escondidinhos. Hoje a gente tem, por exemplo, um risoto 4 formaggio. Você serve ele no finger food, é maravilhoso. Assim, muita novidade. Wraps. Wraps é aquele pão sírio recheado de várias maneiras. Sim, que aliás está super em alta. Nossa, né? O que não falta é itens para substituir a fritura. Porque a gente está vendo algumas imagens aí da gastronomia. E são as saladas, né? As saladas hoje também estão sendo adaptadas para o finger, já em uma miniatura um pouco maior. Mas no caso de quem quer um franco-americano, o franco-americano é um serviço onde cada um se serve à vontade. Né? E a francesa, o garçom serve da bandeja para o prato. E a inglesa, o prato vem pronto da cozinha e é colocado em cima do suplá. Olha lá, sobremesa, isso aí geralmente a gente coloca na mesa de encerramento. Vou pedir para a Rai definir novamente. Vamos lá? A francesa. A francesa é um serviço que o garçom, ele tira a comida da travessa, né, e coloca no prato do cliente. Então ele serve o cliente no prato. Pelo lado esquerdo, com toda a formalidade de um serviço à francesa. O franco-americano é exposto um richô. As pessoas pegam aquela tradicional filinha e cada um se serve à vontade e aquilo fica um bom tempo e não tem aquela obrigatoriedade de todos estarem comendo ao mesmo tempo. Okay. O inglesa é o serviço onde o prato vem prontinho da cozinha. Aí ele coloca o pratinho, a pessoa come. É esse. Se a pessoa quiser repetir, ela pede para o garçom, ele vem e traz outro. Não tem problema. Gente, não disse para vocês que nós íamos ter vários aprendizados aqui? Vamos aproveitando aí, ó. Temos mais imagens de algumas delícias. Saladas. Você veja como a montagem é importante, né, Luiz? De uma beleza ímpar. De uma beleza, né? Tudo muito colorido. Colorido. A preocupação muito grande com as combinações, né? E a gente tem, também chega a ser uma tendência, né, a questão da comida mais leve, porque eles estão muito jovens, né, e estão muito preocupados com o corpo. A gente está vivendo o mundo da imagem, né? Com certeza. Geração saúde, né, as pessoas estão evoluídas, né, politicamente no aspecto saúde. E nutrição. Né? A gente tem a mesa de frios e frutas, né, Rô, que a Rô lembrou aí, muito bem lembrado. A mesa de frios e frutas também é uma ótima ideia para quem gosta de um casamento mais descontraído. E hoje
Na realidade são poucas frutas, né? É mais frios. E frios e queijos. Então tem queijo parmesão, parma, gouda, só queijos nobres com apresentação de cortes, alicella, sardela, brioches, canudo de gorgonzola, mussarela de búfala recheada. Então tem muita coisa boa que vai se colocando na mesa e as pessoas ficam muito à vontade também para fazer a entrada, ao invés de colocar fritura, né? E assim, cortar um pouco dos salgados, colocar uma mesa completa e menos quantidade de folhados e assados. Os grãos também é uma opção. nessa mesa, né? Grãos, pistache, nozes, tudo depende muito também do perfil de convidados, né? Sim. Ninguém como casal para conhecer esse perfil. Aí tem uma montagem para um jantar à francesa. Você percebe que tem o suplá, tem o prato. Aí é uma montagem para um franco-americano. As pessoas vão lá e vão se servir. A comida vai estar na mesa. Pedindo a liberdade para vocês de ir convidando, no ar ela não vai falar não. Então nós vamos pedir para vocês, vamos montar uma aula. Vamos, uma aula claro. de etiqueta. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas necessitam muito. Né? Saber, né? Entender, né? Por mais que a gente tenha o Dr. Google lá, mas nada melhor do que a gente ter uma assessoria nesse ponto, né? É verdade. E vocês têm uma grande bagagem e eu gostaria de convidá-las para a gente montar alguns vídeos para a gente mostrar aí para as pessoas como se monta uma mesa francesa, como se monta um buffet franco-americano. Podemos e também a mesa servida à inglesa. Podemos contar com você? Com certeza, mas com o maior prazer. Viviana Gonçalves, anotou aí a nossa próxima pauta? Vai ser um prazer. Vai ser um super prazer. E olha, a gente tem mais aqui pergunta da Sheila. Aliás, a nossa caixa de mensagens aqui está cheia de mensagens. A gente não vai conseguir, lógico, responder a todos, mas muito obrigado aí pela participação de vocês. A Sheila de Campinas. Noivas têm dificuldade em escolher trilha sonora? Como vocês ajudam nesse aspecto? A trilha sonora, ela realmente é uma dificuldade, porque às vezes a noiva gosta de algo que na igreja não pode tocar. Às vezes ela quer tocar na igreja aquilo que ela poderia tocar na cerimônia. E são muitas opções de músicas lindas e maravilhosas, né? Eu particularmente, enquanto assessora, eu tenho um videozinho, um linkzinho com várias músicas para a cerimônia e vídeos. Então eu sempre, quando falta assim um mês para o casamento, eu mando um e-mail, né? O assunto está chegando o grande dia. Então nesse e-mail eu mando assim um texto falando sobre a organização do casamento, o que vai acontecer, para ela ir se inteirando, para ela não ficar tão assim, né, preocupada sem dormir à noite. Eu mando esse link com várias escolhas de trilhas sonoras e mando também outro link que tem mais de 500 buquês para ela ir se divertindo nas horas vagas, né? Então ela olha, esse é lindo, já vai amadurecendo a ideia daquilo que ela quer. Né? Às vezes nem um mês antes, até bem tempo antes. Para a escolha do buquê pode ser uns 2, 3 meses antes. Porque o buquê geralmente é o último a ser escolhido, né? Sim. Então eu sempre mando isso para facilitar, porque realmente não é fácil. E ainda elas olham para mim e falam, Raide, e agora? Eu falo, não sei. Raide, a gente pensando em quantidade, vocês conseguem hoje ter mais ou menos a ideia de quantos itens compõem um evento, compõem uma festa dessa? Eles aumentam cada dia que passa. Sim, eu acho que é ilimitado, né? Chegando uma coisas coisa novas. Realmente infinita, né? A gente pode partir do festa básica. A gente pode partir do fundamental, né? Por exemplo, para um casamento de sucesso. Me ajuda, Rô. A gente precisa do espaço, do buffet, da decoração, foto e vídeo, as lembranças. Vamos fazer assim, uma coisa mais lenta. Vamos colocar mais ou menos, para a gente dar uma ideia para as pessoas, do que nós vimos aqui no ABC. Espaço. Quanto tempo? O ideal?
Esse é o primeiro, pelo menos um ano e meio. No mínimo um ano e meio antes. Isso a gente está falando aí para vocês, de vocês escolherem uma data. Eu quero casar em tal data. Porque, principalmente lógico, aos sábados, Luiz. depois a gente consegue sexta, pode ser um pouquinho datas, você vai encontrar no mercado datas variadas, mas às vezes tem uma data que significa, né? É o dia que nós nos conhecemos, é o dia que nós demos o primeiro beijo, ou enfim, né? O aniversário dele. Isso aí, ótimo, boa. Então mais ou menos um ano e meio, pelo menos. O ponto de partida, como você falou, escolha uma data. Porque às vezes a pessoa sai para ver alienatoriamente, ela não tem a data. Quando ela volta, entendeu? Com a data já não tem mais espaço. Ok. Então primeiro... Então vamos lá. Primeira Pensar coisa, em casar, data. Esse é o fundamental. Fundamental. Porque aí você vai conversar e ela vai procurar uma assessora. Aí, mas quando vocês vão? A primeira pergunta, quando vai ser o evento? Ainda não sei. Né? Então a primeira coisa que ela tem que saber é, eu vou casar no dia 14 de julho de 2014. Tá. Então aí decidiram a data, aí agora vamos começar com a composição, né? Espaço. Que caminha muito junto com o buffet. buffet. Né? Quando a pessoa escolhe o espaço, ela já está ali vendo junto a parte de buffet. Tá. Aí, decoração. Estamos pensando aí mais ou menos em um ano e meio, ok? Isso. Decoração. Decoração também envolve muitos detalhes. E a gente pode falar mais ou menos um ano e meio também, ou um pouco menos? Um ano. Um ano. 8 meses. Okay. Ainda é mais fácil conseguir. Aí vem foto e vídeo, banda ou DJ. Foto e vídeo a gente também pode falar em torno de 8 meses? Podemos. Antigamente estava mais complicado. A parte de decoração, foto e vídeo, ou banda, DJ, essas ainda dá para segurar um pouquinho. Agora a parte de espaço e buffet são os primeiros e mais importantes, para não ficar sem data. Aí entra doces finos, entra as lembranças, que ela, se ela quer dar lembranças, né? Então aí ela já começa a se preparar. Isso pode ser até 6 meses, né, Rai? Bem casados, doces finos, né? Lembrança para os padrinhos. Tá. Porque na realidade, meses, tudo né? isso, você pode agregar, né? A gente fala muito em data, tanto tempo. Eu não acredito muito nessa regrinha de um mês antes isso, 2 meses antes. Eu não acredito. Eu acredito assim, é 1 ano e meio de planejamento, de acordo com o teu bolso. De repente, você vê o espaço e o buffet. É você dar um tempinho, porque você já gastou muito nesse primeiro momento. Aí depois, 6 meses antes, você consegue contratar ainda bons profissionais. É só uma questão de ter uma boa assessoria e te ajudar. Porque hoje, na parte de foto, vídeo, banda e decoração, já existe a formação de 2, 3 profissionais. Tá. Então, existe essa possibilidade. Dá para ter um evento com qualidade, até com um tempo mais curto. Uns 8 meses. Eu ia falar para vocês agora, Luiz. Já é difícil. Você veja bem, nós fechamos um casamento a semana passada. Eles vão casar dia 29 de junho. Agora. Já, dia 2. E fecharam. Então, super tranquilos, a casa deles está pronta. Você entendeu? E nós vamos fazer esse casamento. No Espaço Casale. No Espaço Casale, Rafael e Silviane. Olha, parabéns aí para vocês pela escolha dos profissionais, que a gente está vendo que tem uma bagagem excelente. Mas, olha, comecem, noivinhas, a pensar aí, dia da noiva, nada menos com uns 8 meses. O dia da noiva tá assim super, porque é um espaço único, né? É difícil encontrar um profissional de qualidade, de confiança, né? E que você se sinta bem. Eu sempre recomendo às minhas noivas, eu falo assim, olha, optou pelo dia da noiva, já começa 1 ano antes. Fazer uma sobrancelha, faz uma escova, uma depilação, uma unha, vai conhecendo, vai se inteirando, se familiarizando, porque no dia é muito gostoso, né? No dia, assim, a construção de tudo aquilo que você começa a trabalhar o cabelo da noiva, né, Luiz? Você começa a conhecer o cabelo dela, isso tudo é super importante. É o que eu sempre falo, a gente tem um objetivo, né? E o objetivo, que se começa num ponto, tem que chegar até o outro e isso tem que haver um planejamento, né? A gente tem algumas imagens aí do UpVision. De alguns penteados.
diferente, né? Bastante, né? Eu acho que isso é muito gostoso, né? De você... também um estilo dessa noiva, né? O estilo dessa... uma personalidade bem diferente, né? Aí um pouco da nossa estrutura, de trabalhos que as noivas podem ir agregando. E uma coisa muito diferente que nós temos lá, meninas, são a questão de que nada é engessado conosco. Lindo esse penteado, super diferente. Esse ensaio foi feito lá no Universo Maria. Muito legal. Perfeito. Ainda bem que eu não falei mal, né? Não, mas não tem como falar mal da Sueli, né? A Sueli é maravilhosa. Eu quase fiz uma assessoria lá há um tempo atrás, depois a noiva mudou de ideia, mas assim, eu pude conhecê-la, conhecer o espaço, conheço o maître, que é maravilhoso, já foi maître nosso também, e lá ela tem tudo de bom, o vinho é maravilhoso. Outro dia eu estava no médico, e ele falou assim para mim, me recomenda um bom vinho. Eu falei assim, olha, tem vários, mas vai no Espaço Maria e fala com a Sueli que ela vai te servir. Porque é mais fácil escolher experimentando. Olha que lindas essas unhas. Lá nós temos as meninas que fazem trabalhos extra. E tá usando bastante agora para noiva, né, Luiz? Antes era toda francesinha, agora a tendência teve noiva que já casou com um esmalte preto da Chanel. Agora Black Satin. Sapatos coloridos, né? Tudo muito... Para você ver, e vai caminhando de acordo com a personalidade da noiva, cada vez mais, né? E eu acho que essa é a nossa, realmente, vou usar o seu termo, né? Ser o facilitador, né? Identificar a personalidade, né? E trazer o melhor trabalho e o desejo dessa noiva. Nós temos lá uma grande esmaltaria. Nossa! Muita coisa importada. Tem coisas Temos muitos vidrinhos, elas chamam de vidrinhos mágicos. Que não falam português. Não falam português. E duram, a durabilidade também, né? Ela é diferenciada. Essa daí foi uma das nossas noivas aí de alguns dias. Aliás, parabéns por essa família linda, 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 Ju, que deve estar em lua de mel ainda. Esse acessório é de uma designer, que desculpa, eu não vou lembrar o nome dela, aliás, preciso trazer algumas informações sobre ela. É uma trama de crochê feita com arame, de uma designer pernambucana. Lindo, 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 lindo. Aí alguns detalhes do nosso espaço lá de noivas, um pouco mais sobre o ensaio. E nós temos esse perfil realmente de uma noiva bem jovem, uma noiva que gosta de coisas clássicas e as que gostam de modernas, gostam de usar, né? Aí a noiva clean, né? Pascoal linda. A simplicidade ganhou muito espaço também, né, Luiz? Aquele vestido muito clean, aquela maquiagem bem serena, também fica legal. Muito bonito. É tudo muito bonito, né? E lá, Ailda, nós trouxemos há mais ou menos um ano e alguma coisa, uma tecnologia que se chama Airbrush, que é uma maquiagem pensando nessas câmeras de 16 milímetros, 35 milímetros. É uma maquiagem que ela é feita toda com um compressor. Olha, que é a mesma técnica que elas usam para fazer a decoração dos bolos, a pintura dos bolos, né? Então, o pigmento também, a maquiagem vem toda líquida, a gente vai derramando no aerógrafo e vai fazendo a maquiagem inteira sem o arrasto do pincel. Olha que legal. De 8 a 16 horas de durabilidade. Eu ia te perguntar isso, Luiz, a durabilidade. Imperfeições cobertas 90%. Olha que maravilha, porque a gente ainda vê a noiva chorando e escorrendo aquela parte preta. Nós trouxemos para o ABC, né, essa nova tecnologia, e somos aí um dos poucos salões que tem essa Olha, meus parabéns, que bom, é tão bom, né, inovar e ser pioneiro. Olha, nosso espaço de ofurô, que delícia, né? Quando eu casei... a aplicação do airbrush. Olha, Frisa um pouquinho nessa imagem, olha, tá vendo? Tem uma mangueirinha, né, por onde o ar passa, e tem a caneta, né, aquela caneta de metal onde é colocado o pigmento. Nossa, é um trabalho artístico, assim, né? Artesanal quase, artesanal, né? É fantástico.
O que você vê numa lente e o que você vê mesmo que numa foto, fica perfeito. E olha os tons, né? Tons assim, né? Modernos. Lindos, diferentes, Aí, modernos. mostrando mais um pouquinho. Pode completar o que você ia. Não, foi isso que eu disse, lindos, né? Os tons, eu gostei dos tons de sombras, super bonito. E ela tem a garantia, né, de estar de 8 a 16 horas Perfeita. perfeita, pele intacta. Nossa, que maravilha. Aí Tradicional. né? Então, olha os vestidos também tão lindos do ensaio fotográfico, né? Isso é fantástico. Quando eu casei, eu ia dizer que quando eu casei, a moça abriu a porta do furou e falou assim pra mim, tá tudo bem aí, Raída? Eu falei, não, eu tô em dúvida se eu caso ou se eu fico. aqui. Se eu fosse, eu fico, porque tava tudo tão bom. Olha, a gente tem mais algumas participações aqui, ó. A Juliene, ela é do Paraná. Juliane, obrigado pela sua participação. E ela nos conta que ela é uma pessoa irreverente, nada tradicional. O que vocês recomendam? Então, existem muitas opções. Eu acho que uma frase, seja você. Existem muitas opções. Por exemplo, o que você recomenda em que aspecto? Por exemplo, se for o vestido, não tem jeito. Você vai bater o olho no vestido, é para esse. O vestido que te escolhe, né? É o vestido que te escolhe. Às vezes você vai, roda e volta naquele. Não tem jeito, É verdade. né? Vestido é mais ou menos isso. Maquiagem, eu não sei, eu sou daquelas tradicionais, né? Que eu acho que se carrega muito nos olhos, tem que amenizar nos lábios, não pode ser tão carregado assim, mesmo sendo irreverente. É bacana a gente seguir o conceito de que é um casamento tradicional, se for dentro da igreja, é a única oportunidade, né, de você fazer aquele clássico e seguir algumas norminhas. Para sempre, né? Isso vai ser registrado. Eu também sou uma pessoa irreverente, eu gosto muito do novo, daquilo que não, né, que não é igual. E no meu casamento, eu pedi para ele fazer 2 penteados, um para a igreja e um para a festa. E ficou maravilhoso, né? Ficou maravilhoso, porque na igreja eu coloquei uma coisa mais clássica, mais tradicional, porque eu sabia que aquilo não podia ser modismo, né? E vai ficar no meu álbum pro resto da minha vida. Então eu coloquei algo mais clássico. Mas fiz outro penteado para entrar no salão e curtir a festa. E foi muito legal. Super em alta, né? Trocar o vestido. Trocar o penteado, trocar a maquiagem. E quando eu casei já não estava em alta. Por isso que eu estou falando de reverência, né? Quando eu casei não estava tão em alta assim. Então eu acho que uma dica legal para quem gosta de mudar é isso, né? Respeitar o padrão tradicional um pouquinho, porque às vezes a pessoa fala, na minha trilha sonora eu quero, por exemplo, no meu casamento, eu não me importo de tocar a dancinha da garrafa, a dança da motinha, mas aí vamos jogar para o final da festa, né? Porque moda é sempre muito complicada. A moda passa e o álbum fica. Então tem coisas que não erram, né? Bom, meninas, Liliana Gonçalves está mandando a gente embora. Beijo, Liliana. Nós ficaríamos aqui horas conversando. Olha, vocês já estão super convidadas para a gente mostrar aí algumas outras dicas para os nossos teleinternautas. Esperem, a gente vamos formatar aí algumas coisas bem legais para vocês. E eu gostaria que vocês, já agradecendo, né, a presença de vocês, a disponibilidade de ter vindo aqui e mostrar um pouco do que vocês sabem, dividir com as pessoas, né? Eu acho que isso é prova de que são profissionais, prova de que não tem medo da concorrência, né? Que encaram a concorrência como um aliado, e isso é muito bom, né? Eu acho que isso forma o caráter de um bom profissional. E eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais e também deixassem os contatos de vocês. Eu quero agradecer, né, a participação, que eu adorei, e desejar a todas as noivas que estão ingressando agora, né, nesse mundo mágico de casamento, que elas tenham sorte de encontrar bons profissionais como você, como tantos outros profissionais, e que realizem esse sonho, essa magia que é o casamento. Seus contatos, né? Eu vou dar o Facebook, Railda Guimarães, assessora, e o contato é 4331-1480 ou 7713-2761.
Lembrando que nós estamos em São Paulo, então é 11, ok? E você, minha linda? Luiz, meus agradecimentos, estou muito agradecida de estar participando do programa. E esse mundo mágico, né, que nós trabalhamos com muito carinho, com muito amor, para estar realizando o sonho das noivas. E que tenha profissionais no mercado com a responsabilidade, pensando também no nosso ganho, que é muito importante, mas também a realização do sonho do casal. Porque, na realidade, hoje os homens também, eles compartilham muito do casamento. Eu acho que até um pouco mais do que você as tá próprias certo. meninas. Né? Um pouco mais, hoje um pouco mais. Antes eles só perguntavam a marca da cerveja. Né? Que cerveja será que o buffet vai servir? Hoje não, eles estão bem entrosados. E sem esquecer das nossas debutantes. Um beijo para elas. Realmente. Amanhã elas me matam. Beijo para todos os debutantes. Obrigada, Luiz. Vamos deixar o seu contato? O contato pode entrar no e-mail Railda Guimarães, que a gente acaba trabalhando com o mesmo. É Railda Guimarães, assessora. É o Facebook. E a gente tem que lembrar que assessora de assessorar é com SSSS. É verdade. Ok? Meus queridos teleinternautas, a nossa caixa está cheia de e-mails, mas infelizmente não há tempo hábil para a gente responder para vocês. Nós teremos outros encontros, como já prometido. A próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um Up Vision TV. Obrigado pela audiência de vocês. Tenham todos uma excelente semana. E pensem que tudo que foi feito até hoje, se você quer algo diferente, tem que fazer algo diferente também. Uma boa noite e até a segunda-feira que vem. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a Up TV. E a Up TV não desapontou seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à Up TV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A Up TV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a Up TV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a Up TV chegando aos 4 cantos do mundo. Up TV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a Up TV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na Up TV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a Up TV, a TV sem fronteiras.